Amém, meus irmãos? Quero convidar todos a pegarem suas Bíblias e abri-las no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Gente, o Evangelho de Mateus tem 3 capítulos que são muito especiais. Na verdade, todo ele é muito especial, né? Mas tem 3 capítulos que eu recomendo que você leia e releia várias vezes, que são os capítulos 5 a 7, do começo do 5 até o final do 7. Por quê? Porque aí está o Sermão do Monte. E sabe o que é o Sermão do Monte? É a essência da doutrina de Jesus, é a essência do pensamento de Jesus. Então, quanto mais disso entrar em você, mais da vida de Jesus entra em você. Jesus disse em João 6,63: as minhas palavras são espírito e vida. Então é muito importante que você se encha do Sermão do Monte, medite nele, pense, ore, porque ele é muito maravilhoso mesmo. E Jesus termina o Sermão do Monte falando o seguinte: que quem ouvir essa palavra dele e praticar é quem constrói uma casa na rocha, e nos tempos difíceis vai permanecer firme. Mas quem não praticar, quem for só simpatizante, mas não praticante, não fica firme na hora da dificuldade que todo mundo passa. A gente tem que orar para que esse Sermão do Monte ele entre em nosso coração. E no meio do Sermão do Monte, Jesus ensina um modelo de oração que nós até cantamos aqui na última canção. Uma oração que ficou conhecida como Pai Nosso, porque é assim que ela começa: Pai Nosso. E algumas pessoas pensam que essa oração ela deve ser repetida no que nós chamamos de reza, né? Que é ficar repetindo um punhado de palavras, como se a repetição dessas palavras tivesse um efeito espiritual. Apesar dessa repetição ela ter, sem dúvidas, um efeito de gravar a coisa na nossa mente, ela não tem um efeito espiritual. Pelo contrário, se você ler um pouquinho antes do Pai Nosso, ele ensinar o Pai Nosso, ele fala isso aí literalmente. Olha aí o versículo 7 de Mateus 6. Olha o que o Senhor fala aí. Olha o que ele fala aí: não usem de vãs repetições, como fazem os gentios que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então, logo antes de ensinar o Pai Nosso, ele fala: não fiquem repetindo uma coisa, porque Deus não é uma máquina emperrada que fica apertando até Ele dar um negócio. Então, o Pai Nosso, e você não vai ver, gente, aqui eu não quero, sabe, eu quero respeitar quem reza o Pai Nosso e tudo. Não é sobre criticar, mas sobre esclarecer mesmo. Mas você não vai ver nenhum dos apóstolos rezando um Pai Nosso. Então, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro da igreja. Então se uniram e oraram um Pai Nosso, e deram as mãos e disseram: Pai Nosso que está... Não existe isso. Não tem reza no Novo Testamento. Então, se não é uma reza, o que é que Jesus ensinou? É um modelo de oração. Ele está nos dizendo o que é que tem de ter na nossa oração, na nossa relação com Deus, o que deve estar no nosso coração, a perspectiva que nós devemos ter da vida. O Pai Nosso, ele é profundamente didático para organizar a nossa vida. O Pai Nosso, ele é a organização da nossa vida. Quer ter saúde mental? O Pai Nosso vai organizar a sua cabeça. Quer ter saúde relacional? O Pai Nosso vai organizar os seus relacionamentos. Quer ter vida? O Pai Nosso, ele te aponta o caminho da vida, porque ele mostra a essência do que nós devemos ter em nossa mente. Então, vamos ver aqui a oração que começa no versículo de número
9. Observe que no 7 ele fala, ó, mas orando não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Então, na verdade, não é nem sobre saber pedir ou não. Paulo diz em Romanos que nós não sabemos orar como convém, que na verdade a nossa oração só é eficaz porque o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8. Então ele vai dizer, na verdade, qual deve ser o nosso coração. Não que eu tenho que começar a minha oração falando Pai, tenho que terminar falando isso. Então, não, é sobre a organização do nosso coração. Você entende? Sobre a essência do nosso coração. Então ele fala, ó, orai pois da seguinte maneira. Aí ele vai dar o modelo. Vamos juntos aqui, ó. Oração começa com a palavra Pai. Primeira coisa, Pai. Isso é muito simples, mas revolucionário. Por exemplo, se você abrir essa Bíblia no meio, bem no meiozinho da Bíblia, vai cair no livro dos Salmos. São 150 salmos. São 150 orações diferentes. Procure uma que começa com a palavra Pai. Nenhuma. Isso aqui é Jesus trazendo a gente para uma nova perspectiva da relação com Deus. Jesus nunca se dirigiu a Deus sem chamá-lo de Pai. Nunca falou Altíssimo, Deus, Criador, não. Toda vez que Jesus falava com o Pai, ele chamava de Pai. A minha relação com Ele é essa: Ele é meu Pai. Quem Ele é? Meu Pai. Só teve uma vez que Jesus não chamou Deus de Pai. Alguém tem alguma ideia de que vez foi? Quando Ele estava na cruz. Por quê? Porque ali Ele sai da posição de filho amado e assume que posição? De pecador condenado. Que era de quem a posição? Olhe para mim, olhe para Ele. Nossa, sua e minha. Ali Ele assumiu o nosso lugar para que nós assumíssemos o lugar de Ele. Trocou de lugar conosco. Quem já assistiu aqui as Crônicas de Nárnia? Já assistiu a Crônicas de Nárnia? O filme do leão, a feiticeira e o guarda-roupa? Já viu uma cena que a bruxa, ela vem atrás de Edmundo, lembra? Edmundo ali representa o mundo, o homem caído. E aí quando a bruxa chega cobrando a vida de Edmundo, e com justiça, porque Edmundo era um traidor, Aslan chama a bruxa dentro da cabana ali, conversa com ela e fala: Edmundo, fica tranquilo, eu resolvi tudo. Ninguém entende como ele resolveu. Aí no dia seguinte, de manhã cedinho, Aslan vai saindo, aí as meninas seguem ele para ver para onde ele está indo. E ele, estou dando spoiler porque o filme tem 50 anos, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem não assistiu, não, pelo amor de Deus. Aí Aslan vai saindo, aí as meninas vão vendo, e Aslan se entrega na mão da feiticeira, se entrega aos inimigos, e ele vai ser morto no lugar de Edmundo. Aslan tinha culpa, gente? Mas por que ele foi morto ali? Ele morreu ali para salvar Edmundo. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele morreu para que nós não tivéssemos que morrer eternamente, mas pelo contrário, para que nele tivéssemos vida. Então o único lugar onde Jesus não chama Deus de Pai é quando ele estava ali sob sentença de morte, de condenação, quando ele foi feito pecado por nós, quando o castigo que nos permite a paz estava sobre ele. Ali ele chamou Deus de Elohim, que é Altíssimo. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu Altíssimo, por que me abandonaste? Por quê? Porque agora ele foi rejeitado, ele foi condenado.
Mas exceto nesse momento, todas as vezes que Jesus pensava em Deus, se dirigia ao Senhor, ele chamava de Pai. E a primeira coisa que tem que acontecer na nossa mente em relação a Deus é essa: pensou em Deus, pensou num Pai. É isso que acontece no seu coração? Pensou em Deus, Pai? Ou pensou em Deus, a primeira imagem, juiz? Primeira imagem é uma imagem amorfa, é energia. Ou pensou em Deus, pensou em quê? Pai. Eu sei que nem todo mundo tem facilidade em pensar em pai, porque nem todo mundo teve uma relação paterna legal. E como isso pesa em nossa vida, gente, é impressionante. Eu lido com muita gente, e é impressionante a diferença das pessoas que tiveram boas relações paternas das que não tiveram. As que não tiveram, elas sempre lidam com dificuldades muito peculiares. Dificuldades de identidade, dificuldades de autoafirmação, dificuldades na segurança para a vida, dificuldades no relacionamento. Como fica aquele vazio interno. Entretanto, Deus quer se revelar como um pai para a gente. Mesmo que nós não tenhamos tido um pai bom na terra, Deus é um pai maravilhoso. E você tem que se abrir para conhecer Deus como esse pai maravilhoso. Sabe o que Jesus diz lá em Mateus 7, ainda no Sermão do Monte? Ele fala assim para os seus discípulos: se vocês que são maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou pai de 2, e gente, às vezes eu posso arrancar meus órgãos para dar a eles, mas o Senhor diz: Diogo, você está vendo esse amor que você tem aí? Ele não se compara com o amor que eu tenho por você, porque você ainda é egoísta, você ainda tem maldade. Eu não, eu sou puro amor. Toca no teu irmão, esse é teu pai. Agora, se esse é meu pai, é lógico que eu vou querer orar e me aproximar dele, porque, nossa, o Todo-Poderoso, o dono do universo, o dono da história, o Criador de tudo, é meu pai. Isso já entrou na sua cabeça mesmo? Porque quando isso entra na nossa cabeça, você fica meio que, puxa, rapaz, que onda, velho. Você fica meio que rindo à toa. É tipo, fala mansa, eu tô rindo à toa. Por quê? Porque, caramba, às vezes eu fico assim, olho pro espelho e falo: rapaz, esse abestalhado é filho de Deus. É muito bom isso. É bom demais. Não tem nada melhor do que isso. Por isso que o Evangelho é sobre isso. É sobre Deus ter nos feito seus filhos. Jesus disse: todo aquele que nele crê recebeu o poder de ser feito um filho de Deus. Mas não adianta eu ter esse poder e não crer, e não usufruir, e não viver como filho, não me portar como filho, sabe, ficar intimidado diante do meu pai, ter medo do meu pai, ter receio do meu pai, não me comunicar com meu pai, não me abrir com meu pai, ter bloqueios com meu pai. Coisa mais linda do mundo é uma pessoa que tem uma relação plena com o pai. Eu fico babando quando eu vejo isso. Pessoa que chega, aquele carinho com o pai, beijo o pai, amizade com o pai. Nossa, como isso enche os meus olhos. Quando eu vejo isso, eu me emociono, eu choro, eu vejo esse filme, porque eu não vivi tanto isso, sabe? Lá em casa era mais difícil. Várias coisas, enfim, na hora de falar sobre isso, para não chorar também. Mas como eu fico babando quando eu vejo isso. Mas quando você não teve, você fica meio bloqueadão, né? Você fica meio travadão, você fica meio, sabe? Você sabe como é que é, quem viveu. Mas não é lindo quando tem aquela abertura, o pai é o grande amigo, você tem uma coisa, liga para o pai, para comemorar, para contar para o pai, aquela coisa. Deus quer ser esse pai na sua vida, esse amigo, essa pessoa presente. Uma vez Pedro tentou defender Jesus. Ele falou assim: ó, Pedro, você acha que eu estou aqui abandonado?
Pedro, se eu pedir agora, meu pai mandava 12 legiões de anjos para me socorrer. Eu não estou abandonado, eu estou aqui cumprindo um propósito do meu pai. Que consciência. Diante do túmulo de Lázaro, ele fala assim: ó Pai, eu te dou graças por me ouvir. Na verdade, o Senhor sempre me ouve. Que coisa linda. Só estou dizendo isso para que eles creiam que o Senhor me enviou. Que coisa, você sabia que você sempre é ouvido, sempre é cuidado, que Deus é teu Pai. Isso muda tudo. É a primeira consciência que tem que se estabelecer em nosso coração. O Criador do universo é meu Pai. Pastor, mas isso aí não deixa o crente meio folgado, não? Porque a pessoa começa a pecar, a fazer o mal e fala: não, porque Deus é meu Pai. Peraí, não, então, gente, não, pelo contrário. Pelo contrário, se Deus é meu Pai, e eu sei que isso entristece meu Pai, é aí que eu não quero fazer mesmo. Se Ele fosse meu carrasco, meu capataz, o senhor de escravos, aí nada, Deus chato, retado aí, eu vou fazer o que eu quero mesmo. Não, mas é meu Pai que me ama. Então a consciência de que Ele é meu Pai me santifica. Aí que eu quero fazer o bem. Aí que eu quero amar. Eu quero dar alegria ao meu Pai. Eu quero que o Pai olhe para mim como olhou para Jesus em Mateus 3 e disse: esse é meu filho amado em quem minha alma tem prazer. Não é verdade, gente? Quando tem até uma ilustração que o pastor Saulo conta aqui de vez em quando, é linda. Ele falou assim: imagina que você está na sua casa e aí de repente um homem pula o muro e você tem uma arma e você tem certeza que ele é um ladrão, e em legítima defesa, em proteção da sua propriedade, da sua família, você pega a arma e pá, atirou naquele homem. Aquele homem morreu. Você liga para o advogado e fala: ó, matei uma aqui, mas vem aqui me defender porque eu estou em legítima defesa. E aí o advogado vem realmente e tal, o juiz fala: olha, você não cometeu crime nenhum, realmente a ação dele foi agressiva, ele pulou, ele invadiu o muro, ameaçou sua família, você podia matar. Você fala: ufa, não cometi crime nenhum. Você fica aliviado. Agora imagina se o homem pulou, está escuro, você atirou, e quando você chegou perto, que você acendeu a luz do celular para ver quem era seu pai que tinha pulado. O fato de não ser crime te alivia? Você fica aliviado: graças a Deus, matei meu pai, mas pelo menos não é crime, pelo menos não vou preso. Te alivia? Não, porque não é sobre uma regra, não é sobre se é pecado ou não, se é é sobre amar. A gente não quer fazer o mal, a gente não quer pecar, sabe por quê? Porque a gente ama nosso Pai. Então a consciência de que Deus é meu Pai me santifica e não me empurra para o pecado. Quem diz que isso empurra para o pecado é porque não conheceu o amor de Deus. O amor e a graça de Deus me santifica porque eu quero agradar o meu Pai. Amém, gente? Essa é a consciência basilar. Deus é meu Pai. Eu caminho com meu Pai, eu sirvo a meu Pai, eu ando com meu Pai, eu agrado a meu Pai, eu honro meu Pai, eu confio no meu Pai. É esse tipo de relação. Deus é meu Pai. Só que a segunda palavra da oração, qual é, gente? É nosso. Deus não é só meu Pai. Deus tem outros filhos e isso muda tudo. Eu lembro quando Tainã estava grávida pela segunda vez, e eu confesso a vocês que eu ainda sou tão apaixonado pela minha primeira filha, que eu fiquei pensando: rapaz, será que eu vou amar mesmo esse segundo igual a primeira? Eu fiquei com medo. Eu confesso, eu não vou mentir. Não, desde o começo, não, mentira. Eu fiquei com medo. Tive medo de não amar da mesma forma. Rapaz, eu amo muito essa menina. Será que eu vou amar igual? E aí no começo eu estou grávida, estou feliz, mas ainda não estou amando igual eu estou amando minha história. Eu ainda acho que não amo mais a primeira. Tá com a barriga crescendo, lindo, maravilhoso, mas eu acho que eu ainda amo mais a menina que está viva aqui já. Acho que eu amo mais, sabe?
E aí de repente o menino nasce. E eu, papai, será que é igual? Não sei. Aí ele vai desenvolvendo, aí daqui a pouco você percebe que ele é uma outra criatura completamente diferente da primeira, e você ama também. E misteriosamente você ama os dois. Eles são diferentes, são pessoas diferentes, não tem que ser igual, não tem como, a gente vai falar coisa, não tem como comparar. Você ama os dois, você ama os dois. E sabe qual é a minha maior alegria? Que eles se cuidem, que eles se amem. Meu maior prazer é esse. Porque eu não sou pai de um, eu sou pai dos dois. A mesma coisa você tem que entender sobre Deus. Deus, Ele ama seu irmão. Isso é uma coisa revolucionária. Deus ama seu irmão. A gente tem que virar mais essa chave em nossa cabeça, porque a gente é muito autocentrado, né? A gente aprende muito, Deus me ama, a gente canta isso, né? Deus me ama, e o seu amor é tão grande, né? Incondicional, Deus me ama. Tem outra também, não é? Mesmo sendo assim, Deus me ama. E tem outras, tem um monte assim, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, amém. Mas tem que cantar mais assim, ó: Deus ama meu irmão, ele é chatão, mas Deus ama ele mesmo. A gente tem que entender isso, porque a gente tem que entender que você não é filho único de Deus. Toca o seu ombro, irmão, você não é um filho único, não. Não é. Sinto muito lhe informar, mas você não é. E você vai perceber que toda oração ela é feita no plural. É: Pai nosso, venha a nós o pão nosso, nos perdoe, nos livre. Ouça, a primeira consciência que precisamos ter numa relação com Deus é que Ele é nosso Pai. Mas a segunda, logo depois dessa, é que Ele nos chama para uma família. Sem essas duas consciências não existe relação verdadeira com Deus. Ouça isso, não se deixe enganar. Você pode estar ouvindo aí pregações e palestras e tal, 5 passos para a sua vitória, tome posse do seu milagre, e eu não sei se é verdade ou mentira, eu não sei, mas eu sei uma coisa: antes de entender que o seu pai te colocou numa família, nada funciona. Porque essa é a essência da essência da essência. Perguntaram a Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? Marcos 12, 28, qual é o maior mandamento? Ele disse, perguntaram sobre quantos mandamentos, gente? Quantos? Qual é o? Artigo no singular. Artigo definido no singular. Qual é o maior mandamento? Ele respondeu 2. Ele disse: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Só perguntei um, ele fala: mas não existe um sem o outro. Não existe amar a Deus sem amar o irmão, porque amar a Deus é amar o irmão. Amar a Deus é amar o irmão, por quê? Porque Deus ama meu irmão. É impossível que Maria Esté me ame sem amar Judá, porque me amar é amar Judá, porque se ela não amar Judá, ela não me ama, porque eu amo Judá e amo ela. Você entende? Você fala assim: meu pai, eu lhe amo, mas eu detesto Judá. Então você não me ama, porque eu amo ele. Para você me amar, você tem que amar a ele. Em 1 João 4, João fala: quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Porque quem de fato ama a Deus, ama seu irmão. Paulo diz em Gálatas 5,14 que toda a lei se resume em um mandamento. Qual? Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, até o amor a Deus está resumido em amar o próximo. Porque na verdade, na prática, sabe o que Deus mais quer, gente? Não é que você levante a mão e cante louvor, não é que você fique o dia todo lendo Bíblia. Isso é bom, cantar louvor, ler Bíblia, mas tudo isso pode ser só para você. O que Deus mais quer é que você ame seu irmão. Gente, esse é o maior desejo de Deus.
Jesus disse em João 13:34, um mandamento eu dou a vocês, um único, um mandamento. Que mandamento? Amem uns aos outros como eu vos amei. Assim saberão que vocês são meus de verdade, quando vocês vos amardes uns aos outros. Então observe, se você não vive isso, para tudo. Epa, estou buscando aqui uma espiritualidade individualista, a minha bênção, a minha vitória. Não é sobre individualismo, não existe isso, isso é mentira, é engano, é falso. E naquele grande dia, muitos individualistas se surpreenderão. O Senhor disse em Mateus 25, estarão diante de Deus e falarão: não te conheço, porque você nunca me acolheu, nunca me visitou, nunca me vestiu, nunca me alimentou. E aí as pessoas dirão assim: Jesus, nós não fizemos pelo Senhor? Onde? Como me fala assim, ó, se eu visse o Senhor precisando, é lógico que eu faria. Pelo Senhor eu faria. Eu não fiz por aquele chato lá, mas pelo Senhor, é lógico. Eu não te vi assim. E o Senhor falou assim, ó: quando você não fez a um dos meus pequeninos, você não fez a mim. Porque na verdade amar a Deus é amar o seu irmão. Toca em alguém e diga assim: você quer relação com Deus? Então me ama, viu? A verdade é essa. O mais perto que você pode chegar de Deus é amar quem está do seu lado, é abraçar alguém. Essa é a maior experiência com Deus, é amar de verdade alguém. Então, primeira consciência, Ele é um Pai. Segundo, Ele é nosso. E toda oração é feita no plural. A sua espiritualidade tem que ser plural. Se ela não é plural, ela não é. Você só ora por você, não está passando do teto. Só pensa em você, não está rolando nada. Eu faço jejum, eu faço propósito, eu faço campinho, eu faço... Para quê, Binho? Porque eu preciso. Não está rolando nada. Ou você entende a sua responsabilidade na família, no projeto coletivo de Deus. Você tem que orar assim: Senhor, me dá graça, porque eu preciso ser um marido melhor para minha esposa, um pai melhor para os meus filhos, um filho melhor para os meus pais, um irmão melhor para os meus irmãos. Eu preciso ser um irmão melhor para a igreja do Senhor, eu preciso ser um cidadão melhor para o mundo. Senhor, vem na minha casa, vem na minha cidade, vem na minha... É assim. Se o seu coração não é esse, se o seu coração não entendeu nada ainda, se você dorme e acorda só pensando em você, na sua felicidade, no seu sonho, no seu projeto, você não entendeu nada ainda. Quer ver um sintoma muito grande? Vamos ser sinceros. O quanto que na sua oração você coloca outras pessoas. Isso é a revelação, se você realmente tem relação com Deus ou não. Porque a relação com Deus é do Pai Nosso. Se você vai só para o Pai meu, é outro Pai. Não é o de Jesus. O de Jesus é Pai Nosso. Aqui na Bahia a gente fala assim, né? Uma coisa bem soteropolitana. Meu Pai. A gente faz questão de dizer que o Pai é nosso, né? Meu. Mas o Pai de Jesus, Ele é nosso. Que às vezes, eu sempre gosto de brincar, se a gente está com a unha encravada, a gente faz campanha de oração. Eu vou acordar, eu vou orar, eu vou buscar Deus, porque eu não aguento mais a minha unha encravada. Aí você fica sabendo que o irmão está com câncer, você nem lembra de orar. Ou você cita assim: Senhor, e também tem misericórdia do irmão fulano, né? Está com câncer. Mas Senhor, olha para a minha unha. Você chora pela sua, você jejua pela sua. Ainda, infelizmente, ainda tem pregador e gente que incentivando: vai lá, o propósito para romper da sua vida, para vencer a sua batalha. Aí você fica preso nessa vida egoísta, e Deus diz: não tenho como fazer nada aí. Esse coração egocêntrico não vai receber nada. É impressionante que Jó,
enquanto Jó ficou lamentando a própria dor, e eu entendo ele, doeu muito, mas Deus não restaurou a vida dele. No momento que Jó conseguiu olhar para a dor de outros, interceder por outros, mesmo estando sofrendo, a Bíblia fala em Jó 42:10, enquanto Jó orava pelos seus amigos, sabe o que Deus fez? Deus mudou a sorte de Jó. Quando a sua fé começar a ser coletiva, plural, aí você vai começar a experimentar uma relação poderosa com Deus, porque o Pai é nosso. Amém, gente? Quanto tempo eu tenho ainda? Ixi, não é mais tempo não, já gastei o tempo todo nas 2 palavras. Depois eu falo das outras. Mas você tem que entender. Eu vou falar só mais um pouquinho aqui para a gente avançar. Aí a próxima expressão é: Pai nosso que está nos céus. Por que é importante o estar nos céus? Porque nós precisamos entender que Deus está numa dimensão muito maior do que a nossa. É preciso entender que nós estamos lidando com um Deus que vê acima, que sabe mais. Um Deus cujos planos, os projetos são maiores do que os nossos. Um Deus que nós não colocamos em nossa caixinha, é Ele que nos coloca no projeto dEle. É Ele quem está acima de nós. É Ele quem domina. Há uma distância entre você e Deus. Deus diz em Isaías 55, 9 e 10, os meus planos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos, como os céus são mais altos do que a terra. Olha essa relação a terra-céu, ó. Assim são os meus projetos, os meus caminhos maiores do que o de vocês. Então você tem que ir para Deus nessa perspectiva de algo muito maior do que você, que você não pode dominar, mas Ele vai te dominar, porque Ele é grande, é teu Pai, Ele te ama, mas não é pequeno, Ele é gigante, que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Ou seja, existe uma reverência, um santo temor, um respeito. Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele excede a nossa compreensão, Ele excede tudo. Temos que estar sempre impactados com esse Deus, sabe? Isso é maravilhoso. Ele nos ama, mas Ele é gigante. Não um deusinho que eu faço, sabe? Já acho que não, sabe? Você não impressiona Ele em nada. Você não compra Ele com nada. Você não imprensa Ele na parede. Você não. A gente fala assim: faça isso assim que Deus não resiste. Faça assim que Deus. Que conversa fiada, rapaz. Deus faz como Ele quer, dá a quem Ele quer, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ninguém manipula Deus, ninguém dobra Deus, ninguém engana Deus. Ele é alto, Ele é santo, Ele é poderoso. Mas apesar disso, Ele nos ama. Isso que é o lindo, esse grandioso, diante de quem nós somos poeira cósmica, se importa conosco, né? Aí tem aquela música que eu gosto muito, né? Que é: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, ó. Mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Ele é meu Pai, mas Ele é tremendo.
mas me ama, sabe? Essa dicotomia tem que estar na sua vida. Rapaz, ele é gigante, ele é santo, ele é poderoso, mas ele me ama. Se ele quiser, ele me mata. Se ele estralar o dedo, eu prefiro desistir agora, porque ele tem poder e tem direito de fazer isso, inclusive. Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Eu pertenço a ele, a minha vida é dele, ele faz o que ele quiser. Como Paulo fala em Romanos 9: quem é o barro para dizer ao oleiro o que o Senhor está fazendo? O oleiro faz o que quiser com o barro. Ele nos formou da terra e ele faz voltar ao pó, ele dá vida, ele tira, ele faz o que ele quiser, mas ele me ama. Então eu tenho esse amor, mas um temor, uma reverência, um respeito, sabe? Meu pai, mas está no céu, e o seu nome é santo. Ele é santo, ele é justo, mas é meu pai. Eu amo, mas respeito, eu reverencio. Amém, gente? E aí eu começo, aí deixa para outro dia, aí eu começo a desejar que ele estabeleça o reino dele na terra. Esse deve ser o maior desejo da nossa vida. O primeiro desejo para a terra é: venha a nós o teu reino. O maior desejo de quem conhece a Deus é que o reino de Deus se estabeleça na terra. Se o seu maior desejo não é esse, deixa eu te falar uma coisa: você não conhece a Deus ainda. Isso é muito sério. Se você não deseja de todo o coração ver o reino de Deus estabelecido na terra, pastor, eu sei lá nem o que é reino de Deus. Você não conhece a Deus. Você não conhece o Evangelho, infelizmente. E aí muito disso é culpa nossa também, que às vezes fica só pregando baboseira. Mateus 13 diz que quem encontrou o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro no campo e vende tudo por amor desse campo. Está feliz. É como um homem que encontrou uma pérola de grande valor e vende tudo por essa pérola. Ele se apaixona. Se você não se apaixonou pela ideia de Deus reinando na terra, reinando na sua vida, você não conheceu a Deus. O pastor, eu achei que era sobre a gente ser feliz, a gente realizar nossos sonhos, a gente arrumar um bom namorado, a gente ter um bom emprego, ter saúde. Não é sobre isso, não. Aqui, essa vibe aqui, não é. É sobre o reino de Deus, que tem paz, que tem alegria indizível. O fruto do Espírito é uma alegria profunda, mas não é sobre a satisfação do seu sonho. O maior desejo de quem conhece a Deus, que é seu Pai, que é santo, é que o reino dele se estabeleça. Se esse ainda não é o seu maior desejo: ah não, pastor, meu maior desejo é ver meus filhos se darem bem na vida. Lindo desejo, mas não é o desejo de quem conheceu o reino de Deus. Meu maior desejo é que o meu casamento seja perfeito. Lindo desejo, mas não é ainda o coração de quem conheceu a Deus. Meu maior desejo, pastor, é ter sucesso profissional. Meu maior desejo é dar uma casa para a maninha. Lindo, parabéns, continue assim, dê casa para sua mãe mesmo. Mas você ainda não conheceu a Deus. E quem conheceu a Deus, o maior desejo dele é que o reino de Deus se estabeleça sobre a terra. E no reino de Deus você ama sua mãe, você ama seu marido, você ama seus filhos, você ama sua mulher. Ama. Mas não é sobre o meu realizar, mas é sobre a vontade do Senhor ser estabelecida, o amor de Deus ser estabelecido, a graça dele ser estabelecida. É o que eu mais desejo, é a minha grande esperança. O pastor não sabia disso não, achava que era de vir na igreja de vez em quando. E não é, gente, não é sobre isso não. Jesus não chama, outra coisa, não pode nem falar essas coisas hoje, não vou entrar com esse mocotó, que você não vai aguentar. Vamos botar essa feijoada, 1º de dezembro, né? Você toma essa feijoada, que você vai sair passando mal de noite agora, não vai nem dormir. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não chamou ninguém para frequentar culto, não.
Olha na Bíblia aí. Venham e frequentem os cultos. Venham ouvir palestra. Onde está isso aí, gente? Ele chamou a gente para ser discípulo dele, para viver o reino dele, para caminhar como ele viveu, para amar a Deus sobre todas as coisas, para amar o próximo, para viver o reino. Se você não faz isso, você não está vivendo nada, você está só se iludindo, estou se enganando. Não, estou. O que você faz? Eu vou na igreja. O que mais tem hoje é isso? O que você faz? Eu vou na igreja. Tem um louvor lá que eu gosto. O pastor tem até uma piada lá, eu acho legal. Não é sobre isso. É sobre acordar e pensar: como eu vou servir o reino de Deus hoje? Como vai avançar o reino de Deus hoje na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho? Essa é a minha paixão. Você sonha mais com isso do que com o Bahia na Libertadores. Você sonha mais com isso do que com casamento, do que com filho, do que com qualquer coisa. Se você encontrou o reino, você se apaixona por ele, você quer ver o reino de Deus sobre a terra. Eu vou te dar uma boa notícia: quem tem esse sonho, um dia verá ele se cumprindo. Porque o reino de Deus na terra é uma promessa. O Senhor voltará e estabelecerá a plenitude do reino na terra. Mas enquanto Ele não volta, Ele nos chamou para implementar o reino, para através de nós viver o reino. Então, antes de qualquer pedido, o primeiro pedido da oração é: venha o teu reino. É o que eu mais desejo na vida, é o que eu mais quero na vida, é o meu maior sonho. Amém, gente? Amém mesmo? A gente continuou outro dia a falar do Pai Nosso. Eu queria que você recebesse agora o pão e o cálice. Pastor, quem deve cear? Quem tem aliança com Jesus. A ceia, gente, também não é o pão da bênção, não é o suquinho da vitória. Não, é uma expressão de uma aliança. Então, se você tem aliança com Jesus, você ama Jesus, você crê que Ele morreu por você, você se entregou por Ele, também você ceia celebrando essa aliança. Se você não crê nisso, você tem dúvida, você não sabe se é dele ou não, você espera ter essa convicção. Só pode cear quem é batizado? Não, mas se você não se batizou porque tem dúvida, então você não tem aliança ainda firmada. Se você não se batizou porque você não teve a oportunidade para se batizar ainda, mas você tem convicção no seu coração, você já está na classe do batismo. Quando chegar o batismo, você vai vibrar, aí sim pode cear, porque você é de Jesus. Você entende? É sobre aliança. A ceia é aliança. A ceia é o símbolo de uma entrega. O nosso rei, ele se entregou para estabelecer o reino de Deus. Ele se entregou para que o Espírito dele viesse sobre as nossas vidas. Ele se entregou para que o amor de Deus nos enchesse. Ele nos convida para esse reino onde nosso coração é entregue, a nossa vida é entregue, nossos sonhos são entregues ao Senhor, onde nós servimos a algo muito maior do que nós mesmos, onde nós fazemos parte do corpo de Cristo na terra. Eu não tenho mais meus próprios sonhos, eu agora tenho os sonhos de Cristo, que é o reino de... Sabe qual é o sonho de Cristo? O reino de Deus. O que Cristo queria? O reino. É o que eu quero também. Eu quero o reino de Deus. Lógico que, gente, pastor, mas espera aí, isso não vai... E a minha bênção? Lógico que o reino de Deus, ele vai abençoar a sua casa, ele vai abençoar a sua família, vai abençoar o seu casamento, vai abençoar tudo, mas não é sobre o seu sonho, você entende isso? É sobre algo maior do que você, que transcende a sua vida. É sobre ser parte de algo maior, parte de um corpo cujo cabeça é Jesus. Paulo disse: já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Não é sobre o que eu sonho, o que eu quero, não é mais sobre isso, é sobre o que Deus projetou, é sobre o projeto de Deus, o plano de Deus, é sobre o que o Pai quer, é sobre o que é melhor para a família,
É para isso que a minha vida serve. Sabe quando você vira pai, vira mãe, e você fala assim, olha, a minha vida é para os meus filhos, eu vivo para eles, ou eu vivo para minha esposa. E é legal assim, é bonito isso. Mas quando o reino de Deus te abraça, o convite é, eu vivo para Deus. Você entende o que é isso? E lógico que viver para Deus é ser bom pai, é ser boa mãe, é ser bom... Você entende, gente? Entretanto, não é só sobre sua família, sua felicidade. Ela está circunscrita nesse universo muito maior, que é o reino de Deus. Jesus disse, quem amar pai, mãe, filho, filha, mulher, marido, mais do que a mim, não pode entrar no meu reino. Então o Senhor quer que a gente não ame a família? Não, Ele, pelo contrário, Ele quer que a gente ame a família, mas dentro de um projeto maior. E na verdade vai ser bom. Tem gente que fica com ciúme, pastor, mas aí esse negócio de amar mais a Deus do que qualquer pessoa, aí vai estragar a minha relação. Pelo contrário, é que vai ficar boa. Porque quando você é o centro, quando a sua própria projeto, o que acontece? São casamentos idólatras, famílias idólatras. Há um peso, há uma sobrecarga, há um lugar inapropriado que ninguém aguenta. Mas quando o Senhor é o centro e nós orbitamos em volta dele, aí todo mundo fica bem. Deixa eu te falar uma coisa. Se a terra fosse o centro do nosso sistema, sabe o que aconteceria? A gente morria. Porque a gente não pode ser o centro. A gente foi criado para orbitar em volta de uma estrela muito maior, que nos sustenta com sua força gravitacional, que nos emana vida com o seu calor. Se o mundo fosse centrado, se o universo fosse centrado, se o nosso sistema fosse centrado na Terra, se ele não fosse heliocêntrico, né? Mas se fosse geocêntrico, como se acreditava antigamente, nós morreríamos. Você, suas relações vão morrer se forem o centro, porque você não suporta ser o centro. Relações idólatras, sufocantes, cheia de ciúme, cheia de insegurança, porque está no peso de ser o centro, e a sua força gravitacional não aguenta centralizar nada. Então é bom para você sair do centro e orbitar em volta da brilhante estrela da manhã que se chama Jesus o Cristo. É bom para o seu casamento, minha filha, para o seu casamento, meu irmão, para os seus filhos. Louvado seja Deus por uma família onde o pai ama mais a Deus do que sabe por quê? Porque por amar a Deus, ele vai ser o melhor pai que ele puder ser. Por amar a Deus, vai ser o melhor marido. Por amar a Deus, ele vai refletir Deus e não é ele mesmo, porque ele mesmo é corrompido, mas o Senhor é perfeito. Amém? Pegou o pão e o cálice? Vamos ficar juntos em pé em nome de Jesus? Talvez você esteja pensando, pastor, eu nunca pensei nisso, que eu tinha que amar a Deus sobre tudo assim, o reino mais do que tudo. Como é que eu faço? Faça uma oração hoje. Diga, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu não quero mais dirigir a minha vida, eu quero ser guiado. Sabe qual é a ilustração bíblica daquele que anda com Deus? Qual é o animal que representa quem anda com Deus? Uma ovelha. Quem é que quando era criança, brincando, não sei se as crianças brincam, eu da minha tempo de criança brincava disso, pelo menos. A gente brincava, que animal eu gostaria de ser. E a gente brincava, e eu sempre queria ser um felino, por exemplo. As meninas queriam ser, às vezes, golfinho. Não tinha esse negócio assim? Eu nunca vi ninguém falar assim, eu quero ser uma ovelha. Pô, sem graça pra caramba, né? Não tem nenhum poder.
bicho lento, fraco. Mas qual é o poder da ovelha? O pastor que ela tem. O poder da ovelha é o pastor que a guia, que a guarda. O Senhor é meu pastor, Ele me guia, Ele me guarda, por isso eu não tenho medo. Viver com Deus é entregar a vida para Ele te guiar, é entregar o seu caminho a Ele, confiar no Senhor e tudo Ele fará. É consagrar a sua vida toda a Ele, é não ter mais sonhos próprios, é dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. O primeiro homem do povo de Deus foi o homem que ouviu: sai da tua terra e vem para onde eu ainda vou lhe mostrar. Você não sabe nem para onde vai, o importante agora é caminhar comigo. O importante agora não é mais ter sonho A ou sonho B, o que importa agora é pertencer a Deus. Ouça isso, eu creio que o Espírito Santo está colocando essa palavra na minha boca, porque há quem tenha que ouvir ela aqui hoje. Você está muito preocupado: o que eu vou fazer com o meu futuro, o meu sonho, a minha realização. Ouça isso antes de qualquer coisa. A primeira coisa é pertencer de verdade a Deus. O resto é consequência. A primeira coisa é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai arrumar a sua vida. Ouça, Deus vai cuidar de toda a sua vida, mas a primeira coisa é você amar Ele sobre todas as coisas. Você fala: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que é que tu queres da minha vida? Senhor, alinha meu coração com o teu, com a tua palavra, com o teu reino, com a tua vontade. Senhor, como posso te servir? Senhor, como o teu reino pode se manifestar na minha vida? Aí sim, aí você começou, aí chegou, aí encontrou. Agora sim, um caminho está sendo aberto. Amém, gente? Vamos cantar um pedacinho da canção com os irmãos aqui e cear juntos?